Oi, gente. Estamos em mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Meu nome é Daiane Campos, sou graduanda em Letras Língua Portuguesa pela UFC e bolsista da PRAE no projeto Linguística Funcional Integra, que é orientado pela professora Nádia Prata. Hoje nós contamos com a presença da professora Leia Menezes. Oi, professora, boa tarde. É um prazer lhe Boa receber, viu? tarde. Prazer é todo meu. Obrigada. A professora Leia possui graduação em Letras pela UFC, mestrado em Linguística e doutorado em Linguística também pela UFC. Ela tem experiência nas áreas de Linguística, Língua Portuguesa e Prática de Ensino, com ênfase na pesquisa linguística de orientação funcionalista, atuando principalmente nos seguintes temas: modalidades e construção da argumentação. No âmbito da docência, como professora associada nível 2, a professora Leia está lotada no Instituto de Linguística e Literaturas da Unilab. Já no âmbito da pesquisa, a professora Leia atuou de 2013 a 2015 como professora colaboradora do mestrado profissionalizante em Letras, da UES. Também atuou como tutora do PET de Humanidades e Letras da Unilab de 2013 a 2019. É membro do Grupo de Estudos em Funcionalismo, vinculado à UFC, e ao Grupo de Estudos em Linguística Funcional, vinculado à Unilab. A professora coordenou o projeto de extensão Café com Letras, de 2020 a 2022, e exerceu o cargo de diretora do Instituto de Linguagens e Literaturas da Unilab, de 2020 a 2023. Professora, currículo maravilhoso. Eu amei. Muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui. Eu tenho certeza que a nossa entrevista será maravilhosa e quem nos assistir vai aprender muito com a senhora. Assim espero, viu? Fazer jus a essa expectativa e um prazer te conhecer, Daiane. Igualmente, professora, muito obrigada. Então, podemos começar com as perguntinhas? Podemos, sim. Ótimo. Vamos à nossa primeira pergunta. Professora, a acepção de língua assumida pela perspectiva linguística funcionalista traz que repercussões para o trabalho com a gramática? Excelente, Daiane. O que nós convencionamos chamar de funcionalismo, né? A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro, não é um todo homogêneo, mas corresponde a modelos teóricos. O que esses modelos teóricos têm em comum? Eles se baseiam no uso da língua, observando desde o seu contexto até as situações extralinguísticas. Então, Daiane, para o funcionalismo linguístico, interessa estudar e explicar como as pessoas fazem uso da língua dentro de um contexto comunicativo, ou seja, real. Desta forma, a língua é entendida como um fenômeno social, um instrumento de comunicação, cuja estrutura se adapta a pressões oriundas das diversas situações comunicativas em que é utilizada. Então, como compreender uma língua nessa perspectiva? Como é que eu posso estudar uma língua nessa perspectiva? A partir da compreensão das estruturas linguísticas em usos reais. Isso envolve o exame das circunstâncias discursivas e seus contextos, pois a forma da língua sofre as pressões do uso, portanto, existe maleabilidade. Então, sob essa perspectiva, eu não tenho como fazer um estudo da sintaxe desvinculado da semântica e da pragmática, por exemplo. Não, sintaxe, semântica e pragmática são interdependentes. Então, assumir essa acepção de língua implica a realização de um trabalho com gramática na produção do discurso, na interlocução. As repercussões são, assim, as mais diversas para o ensino. Uma delas é que não se partirá de padrões pré-estabelecidos em moldes consagrados, mas será a partir da compreensão dos usos que os padrões virão à tona. Como diz a nossa querida Maria Helena de Moura Neves, trata-se da compreensão do jogo entre as determinações do sistema e as possibilidades de escolha dentro do evento da interação. Então, isso traz uma dinâmica para o ensino, que eu vou dos usos à, à, à sistematização e não inverso, não caminho inverso.
Perfeito, professora, perfeito. Muito obrigada pela sua resposta. Nós vamos agora à nossa segunda pergunta, que é: qual é a diferença entre modo, que é um conceito da gramática normativa, para modalidade? Excelente. Quando falamos em modo, né, nós retomamos um conceito presente nas gramáticas normativas ligada à possibilidade semântica do uso dos verbos. Então, em termos gerais, relembrando, né, a classe dos verbos ela pode se apresentar no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no imperativo. Então, o modo indicativo, ele é um indicador, na maioria das vezes, de ações consideradas reais, que se concretizam em algum momento, em algum ponto do tempo. Então, exemplo, eu cheguei cedo hoje. Eu estou usando o verbo chegar no modo indicativo. Eu chegarei antes de você. Então, nessas duas, né, construções, existe uma certeza. Eu cheguei cedo hoje, ou seja, eu tenho certeza disso, e eu também te garanto que eu chegarei antes de você. Muito bem. O modo subjuntivo, ele é caracterizado como o modo da incerteza, da hipótese, do desejo, de condição ou suposição. Então, com o mesmo verbo chegar, se eu chegasse cedo, não levaria tantas chamadas do chefe, né? Se eu chegasse cedo. Há toda uma estrutura sintática, né, que exige aí o se e a construção de uma suposição, de uma hipótese. Tomara que eu chegue na hora amanhã. Tomara é um desejo, né? E eu tenho aí o verbo chegar numa construção sintática que revela essa semântica de desejo. É bom a gente sempre salientar isso, Daiane, que não é no verbo apenas, é na estrutura sintática que essa semântica se dá. Embora a gramática normativa diga que está no verbo, mas não só, é na estrutura sintática. E o modo imperativo diz respeito a ações voltadas para outrem. Pode ser um pedido, uma ordem, uma sugestão, um conselho, um aviso, uma orientação, entre outras possibilidades semânticas. Então, novamente, com o verbo chegar, quando eu digo cheguem cedo amanhã, eu estou, né, dando aí um comando, uma ordem para duas ou mais pessoas. Não chegue fora do horário amanhã. Estou dando uma ordem para um interlocutor e aí uma voz de comando, ok? Muito bem. Então, esse é o clássico modo que a gente conhece desde a formação escolar pela gramática normativa. O que é, então, a modalidade? Quando nós falamos em modalidade, nós incluímos os modos verbais, né? Então, não há uma exclusão. Agora, nós ampliamos o nosso escopo de análise e a nossa compreensão da semântica, das semânticas possíveis a usar uma língua. Bem, passando a considerar não apenas o verbo, como eu disse, mas nomes e advérbios. Então, vou citar um exemplo. A chamada modalidade epistêmica. Ela expressa o que se conhece sobre o mundo propriamente dito e também pode modificar o conteúdo de um ato de fala inlocucionário assertivo, ou seja, uma afirmação. Exemplo: Maria chegará atrasada. Isso é uma afirmação. Se eu digo tenho certeza de que Maria chegará atrasada, observe, no tenho certeza, eu estou me colocando como avaliadora de uma assertiva. A assertiva era Maria chegará atrasada. Então, tenho certeza, toma como escopo a assertiva, deixando o interlocutor, ou deixando aquele que fala ou escreve, comprometido com aquela assertiva. Né? Então, a partir do conhecimento que eu tenho, né, criamos aqui a personagem Maria. A partir do conhecimento que eu tenho da dificuldade de Maria em ser pontual, a partir das experiências que eu já tive de agendamento de horários com a Maria e a Maria não conseguiu cumprir, eu expresso como certo
que Maria não irá conseguir ser pontual, né? Como tantas outras vezes não foi. Então, vejo que essa é a modalidade epistêmica. Eu expresso conhecimento sobre algo do mundo a partir de algum parâmetro, né? Ao falar de modo, vamos comparar agora. Ao falar de modo, a gramática normativa contempla estruturas do tipo tenho chegado atrasada com frequência. Verbo auxiliar ter, mas o verbo principal chegar, aí flexionado no particípio passado. Bem, mas então na seara do modo eu tenho o tempo verbal composto do modo indicativo, assim que a gramática explicita. É uma afirmação de certeza. Com a modalidade, note, eu pude ver o funcionamento de uma estrutura formada por ter mais adjetivo. Percebe? Eu ampliei a minha possibilidade de compreensão das estruturas para além do escopo do verbo. Bem, eu tenho dúvida, tenho praticamente certeza. Aí é uma modulação do grau de certeza. Olha que aspecto interessante, né? Quando eu digo eu tenho certeza de algo, altíssimo grau de comprometimento daquele que fala em relação ao conteúdo asseverado. Quando eu digo tenho praticamente certeza, olha aí que sutileza, eu inseri um advérbio de modo, um advérbio, né, modal. E esse advérbio, ele agora atenua essa certeza, deixando aquele que fala ou escreve numa situação mais confortável em relação ao conteúdo asseverado. Bem, além disso, nós podemos ver como um modalizador recai sobre o outro. Isso é tão interessante na construção de enunciados. Então, eu posso dizer, acho que é necessário que Maria melhore a sua agenda, né? Organize seus horários. Note, é necessário. Percebe que aí eu fui para uma outra modalidade, a modalidade deôntica. A modalidade deôntica, ela diz respeito ao que é legal, moral ou socialmente admitido. Instaura obrigações, proibições, permissões. Veja, aqui nós estamos montando um quadro, né? Criamos a personagem Maria e estamos nas relações de trabalho. Bem, é necessário que Maria melhor organize seus horários? É algo compreensível, né? Na estrutura laboral, eu tenho horários a cumprir. Quando eu digo acho que é necessário, o acho que é um modalizador epistêmico, que ele recai, ele toma como escopo o modalizador deôntico. É interessante nessas relações sintáticas que a gente percebe que o contrário eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer com que o modalizador deôntico tome como escopo um modalizador epistêmico, mas o contrário é prática, né? A gente utiliza na fala, na escrita. Note, a expressão de necessidade, né, que aqui foi expressa por um adjetivo em posição predicativa, é necessário, é preciso, adjetivo em posição predicativa. Portanto, a gente foi para a seara da modalidade deôntica e sobre esta recai um epistêmico, acho que. Acho que, acredito que, suponho que, penso que. Bem, então, em síntese, qual é a vantagem? Nós não deixamos de contemplar os modos, mas ampliamos o escopo semântico e as materialidades linguísticas que dão conta dessa semântica para além dos verbos. Maravilhoso, professora, maravilhoso. Eu amei a resposta, foi muito completa, deu para entender assim de uma forma bem didática, eu amei. E Ai, em fico relação à feliz. modalidade, em relação à modalidade deôntica, vamos à nossa próxima pergunta, que é exatamente sobre isso. Como Perfeito, modalidade, em seu subtipo deôntico, pode ser trabalhada a serviço da interpretação leitora? perfeito. Vamos lá. Bem, nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, eu trabalhei com discurso político, né? Mas o que eu vou ilustrar aqui pode ser usado para o trabalho com
qualquer texto. Então, por exemplo, a modalidade deôntica, Ayane, ela tem a seguinte característica: existe uma fonte e existe um alvo. Porque se haverá uma obrigação, uma proibição ou uma permissão, ela é concedida por alguém ou por uma instância ou até por um preceito moral, social estabelecido, consabido e aceito por uma dada sociedade, por uma dada comunidade, e recai sobre outrem, né? Ela funciona assim. Então, vamos pegar o parâmetro fonte da avaliação modal. Olha um aspecto interessante para a gente trabalhar na leitura. Como essa fonte discursivamente se apresenta, como ela se constrói. Então, vou citar aqui exemplos de discursos políticos. Na condição de militante da educação, creio seja fundamental o debate nesta casa sobre a necessidade de investimento em áreas como moradia, cultura e educação. Ora, percebe? A necessidade, eis uma obrigação deôntica. Esta casa se refere à Câmara dos Deputados, né? Era um parlamentar discursando. Mas ele assume um grau de comprometimento pessoal ao dizer creio. Então, ele se apresenta como a fonte dessa assertiva, dessa necessidade de investimento. Né? Muito bem. Mas, às vezes, Daiane, como é interessante, Daiane e todos e todas que nos escutam, às vezes o orador, ou aquele que fala ou escreve, dilui o seu comprometimento pessoal. Olha que estratégia argumentativa interessante. Outro dia, o ministro da Justiça falou algo muito importante. Para fazer segurança pública com competência nesse país, precisamos de integração e de inteligência. Precisamos. Eis uma necessidade, né? Uma necessidade deôntica, porque, claro, se eu vou fazer segurança, eu tenho que integrar as instâncias que lidam com a segurança. Mas como é que ele diluiu o seu comprometimento pessoal? Ele trouxe uma voz, um argumento de autoridade, né? Ele trouxe uma voz que não é a dele. O ministro da Justiça falou algo muito importante. Então ele endossa, mas isso não partiu de mim. Eu estou apenas concordando com uma autoridade que é maior do que eu. Outra forma muito sutil e muito interessante em termos argumentativos de se diluir como fonte, é o uso de estruturas em que você deixa no vácuo sobre quem recai aquela obrigação e você não está incluso nela. Estruturas do tipo, é evidente que, note, é evidente que, diante dessa problemática, é necessário um conjunto de medidas. Aqui é o chamado recurso ao conhecimento compartilhado. Quando alguém diz, é evidente que isso tem que ser assim, você desarma, né, os interlocutores da possibilidade de questionamento, porque é como se fosse algo consabido, ninguém discute. Mas, na verdade, às vezes é esse o ponto que tem que ser discutido. Mas, se você não prestar atenção a essas estratégias, você, não, isso aí não tem nem sobre o que se discutir, é evidente. Então, eu peguei apenas um parâmetro da modalidade deôntica, que foi a fonte. Vamos dar uma olhadinha no alvo. O alvo é sobre quem ou sobre o que recai uma obrigação, uma permissão ou uma concessão, né? Vamos lá. Então, devemos nessa agenda definir como tema básico a questão da criminalidade e da violência no Brasil. Devemos. Então, este parlamentar, ele se colocou como alvo sobre o qual recai a obrigação, ele se incluiu. E isso traz para a fala ou para o texto uma aproximação dos interlocutores.
né? Você sente que, poxa, essa pessoa está se colocando, ela vai comigo, né? Ela vai participar disso aqui, ela está dentro. Show. Olha como há uma outra maneira de apresentar o alvo. O Congresso Nacional, além de atuar no sentido de reprimir o crime, deve atuar no sentido de preveni-lo. Deve, é uma obrigação. Mas essa obrigação o alvo está indiretamente indicado. É uma instância abstrata, o Congresso Nacional, como se aquele parlamentar nem fosse parte desse todo chamado Congresso Nacional. Então ele se distancia, né? E indiretamente indica que recai sobre uma instituição, e é a instituição a qual ele pertence. E isso pode ainda se diluir mais. Eu posso não indicar o alvo, deixando o alvo de uma obrigação, permissão ou proibição apenas como ferível. É preciso aparelhar a polícia, aumentar seu contingente e garantir-lhe salários e condições de trabalho dignos. É preciso, é necessário, é urgente. Sobre quem recai essa obrigação? Inferível. As instâncias governamentais precisam se mover, mas percebe que soa como um extravaso, ó, não me comprometi com nada e nem comprometi a ninguém, nem a nenhuma instância. Eu apenas lancei aqui uma espécie de brado. É preciso fazer isso. Quem vai fazer? Então, são estratégias, né? As modalidades, elas estão ligadas à construção da argumentação. E aqui eu ilustrei apenas, né, pelo nosso tempo, dois parâmetros, fonte e alvo. Mas dentro desses dois parâmetros, há vários subparâmetros. E isso, Daiane, e todos e todas que estão nos ouvindo, isso permite uma leitura apurada, uma leitura, não é apurada a palavra que eu quero usar, mas uma leitura crítica, e que você tenha a percepção desses elementos que não estão à toa nas reportagens, nas notícias, em discursos políticos, nos mais diversos gêneros textuais discursivos do nosso dia a dia. Ótimo, perfeito, professora, perfeito. Amei. Nossa, essa entrevista, gente, essa entrevista tá muito boa, sério. Eu sinto que tá todo mundo, eu tô aqui vidrada, eu acho que todo mundo, na hora que vê, vai ficar da mesma forma que eu. Ai, Vamos à fico quarta feliz. perguntinha, professora. Pois Gente, não. é uma aula de conhecimento aqui, o Linguística Funcional Integra, pelo amor de Deus. É bom demais. Professora, vamos à Essa é a quarta ideia do perguntinha. projeto, né? Que bom, que bom. Sim. Porque a acepção da gramática a serviço da leitura e da escrita parece ser tão lógica em termos teóricos, mas considerada difícil de ser colocada em prática no ensino. Perfeito. E você vai ser um ótimo parâmetro, viu, Daiane? Porque você está na graduação, exatamente para a gente refletir sobre isso. Essa é uma questão que me inquieta, né, ao lidar com a graduação em Letras de Língua Portuguesa. Tanto eu percebia no período que eu era professora substituta da minha querida casa, a UFC, e também nos 11 anos que eu já tenho aí de efetivação na Unilab, também uma casa muito querida. Bem, os discentes se empolgam, isso eu percebo. Os discentes se empolgam ao observar que o trabalho com a gramática, a serviço da leitura e da escrita, conduz a uma reflexão sobre como usar os recursos linguísticos nas interações reais, sem que o foco recaia sobre a metalinguagem em si mesma. Costumo dar exemplos do tipo utilização das chamadas orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, que nomão, né? A metalinguagem, ela suga as nossas forças. Primeiro, nós temos que entender como funciona, até para que a metalinguagem faça sentido. Muito bem. Ao dar esses exemplos, Daiane, o que é que eu percebo? Né? Que os alunos não sentem dificuldade em compreender a diferença semântica entre uma explicação e uma restrição.
Quando exploramos as diferenças informacionais dessas estruturas, há um brilho no olhar. Agora eu entendi. Ou seja, eu saí da memorização de que a restritiva é vírgulação e a explicativa é a restritiva é sem vírgulação e a explicativa é com vírgulação, é entre vírgulas. Não é meramente virgular ou não virgular, é a semântica que isso gera na estrutura. Bem, há, portanto, esse reconhecimento, né, de que ainda existe o uso da língua sem gramática, que a gramática é o estudo de como os elementos de uma língua se articulam na geração de significados. No entanto, não raras vezes, os alunos em estágios ou em seminários assumem a metalinguagem pela metalinguagem ao simular uma aula ou ao ministrar uma aula, por exemplo, no estágio. Então, com frases pré-fabricadas que se encaixam perfeitamente naquele fenômeno que eu quero mostrar, desvinculadas de qualquer uso real, por isso não é atrativo e nem traz repercussões sobre a leitura e a escrita, porque são frases descontextualizadas. Então, eu entendo, sabe, Daiane, que são muitos os fatores que propiciam esse distanciamento entre o universo da graduação, que é o universo formativo do futuro professor, e a sala de aula da escola. Né? Vou citar apenas dois fatores que, para mim, estão ligados ao processo formativo do graduando em letras, língua portuguesa. Bem, a pouca imersão reflexiva no universo das linguagens e a bagagem teórica em linguística bastante deficitária, principalmente quanto ao que em letras a gente convencionou chamar de núcleo duro da linguística. Fonética, fonologia, morfologia, morfossintaxe, sintaxe. Há, às vezes, uma sensação de que outras áreas me cativam mais, são mais interessantes, e para chegar a elas, eu não preciso dessa bagagem do entendimento da língua como um sistema, né, que possui regras que não são dadas a priori, mas que são fruto do uso real que dessa língua seus falantes fazem. E o que é que eu chamo, Daiane, de imersão reflexiva no uso das linguagens? Para um estudante de língua, seja língua portuguesa ou uma segunda língua, tudo deve saltar aos nossos olhos. Então, interessante que nesses dias, né, eu estava organizando a bancada do banheiro e eu, do nada, comecei a prestar atenção nos rótulos, né? E a construção linguística desses rótulos. Né? Quando eu tenho, por exemplo, que um sabonete é anti-acne. Olha que coisa simples, está no nosso dia a dia. Então, como é que essa palavra é formada? Olha aí a função do anti. O anti aí como prefixo nessa estrutura. Então, essa imersão reflexiva, a partir de um aporte teórico, eu acho que falta essa imersão. E isso dificulta muito na hora de trabalhar com a gramática a serviço da leitura e da escrita. É uma reflexão que eu tenho feito. Sim, é verdade. Eu fiquei refletindo aqui enquanto a senhora falava e dá para ter vários insights disso aí. Professora, agora vamos à nossa última perguntinha. Tem a ver Pois com a não. última, né, que fizemos. O que esperar da formação de letras língua portuguesa no que concerne às aptidões e habilidades para um efetivo trabalho com a língua em uso? Responde pra Perfeito, gente. Daiane. Então, essa pergunta, na verdade, ela dá sequência, né, ao que nós estávamos conversando há pouco. Sim. Elas se encaixam. Bem, o que seria essa imersão reflexiva? Vamos para o léxico, estou dando um exemplo de morfologia aqui, mas pode ser de morfossintaxe, de sintaxe, enfim, do que nós desejarmos.
Eu vejo gel para desobstrução dos poros. Um produto, um cosmético. Olha como é interessante, como essa palavra ela está formada. Eu tenho des, é porque eu não compraria um gel para obstrução dos poros, obviamente. Então esse des mostra que não é obstruir, é desobstruir. E o que é que esse são faz aí? Ora, ele ele deixa de ser o verbo desobstruir e passa a ser o nome desobstrução. Nome que pode funcionar, né, como adjetivo, como sujeito, como complemento verbal, um nome. Bem, qual o sentido eu depreendo dessa palavra e onde eu encontro a materialidade linguística que viabiliza essa compreensão? Nessas estruturas, no des, no verbo obstruir, no sufixo são. Bem, vamos para a literatura. Né? É comum em letras a gente fala da riqueza, né, da escrita dos literatos. E a gente cita muito Graciliano Ramos, né? Graciliano Ramos, não deixa que eu me confunda, me ajude, Daiane. Eu estou Sim, pensando nos termos nonada, enxadachim, sim. Graciliano Ramos. Errei o nome, não, aí não pode. Então, enxadachim. O que é um enxadachim? Claro que dentro da obra, né? Ele, Descontextualizadamente não ele faz cria, sentido, ele cria né? muitos termos que não existem no mundo real. Ele cria Muitos um vocabulário neologismos. próprio. Isso. Isso. Então, olha que coisa linda. É a junção de enxada com espadachim. Ou seja, ele faz a designação do homem que trabalha no campo e dá a dimensão da luta pela sobrevivência, que é trabalhar no campo. Então, é como se a enxada fosse uma espada. A espada serve para lutar. A enxada também, nessa acepção, serve para lutar pela sobrevivência diária. E este homem do campo, ele atua à maneira de um espadachim, ele precisa lutar. Daí, enxadachim. Olha a riqueza informacional desse neologismo, que eu só recupero numa atividade de leitura se eu compreender como essa palavra está formada dentro do contexto da obra. Circunstristeza, que coisa linda, circuntristeza, ou seja, é a tristeza que circunda, ou seja, a tristeza é tamanha que ela circunda, ela está em todo lugar, né? E tantas outras palavras que nós podemos extrair, né? Uma significação plena e sentimentos únicos. Sem isso, a gente não mergulha na profundidade da obra. Então, note, a partir disso, Daiane, nós podemos fazer em sala de aula, dentro do curso de letras, por exemplo, um trabalho de escrita criativa. Vamos formar, vamos construir as nossas histórias, os nossos enredos, criando palavras que concedam significados bastante pontuais ao que você deseja expressar. Olha que coisa interessante, não só na formação do professor, mas para que o professor possa fazer com os alunos em sala de aula. É isso. Então, para o efetivo trabalho com a língua em uso, eu preciso mergulhar, né? Mergulhar de uma forma reflexiva. E usamos aqui o exemplo da literatura, mas há neologismos não apenas na literatura. Você pega alguns cronistas, por exemplo, que escrevem em jornais, as crônicas são publicadas em jornais, que se valem de neologismos, né?
para fazer crítica política, para fazer uma crítica social, enfim. Então, isso está no nosso dia a dia. É explorar, né? Não é preciso ir longe para fazer essa reflexão na língua real, na língua que nos cerca. É essa a Realmente fazer ideia. essa imersão nos detalhes, né? Porque tá tudo ali na nossa frente, é só prestar atenção. E muitas vezes a gente passa sem ver, né? Então, Uhum. eu acho que a exercitar esse olhar, Daiane, é fundamental. Porque de onde vêm os exemplos que um professor pode fornecer em sala? Pode vir da prateleira de um supermercado, pode vir de uma notícia, pode vir de uma manchete, do que está ao nosso redor. Por isso que o aluno de letras lê. Eu brinco com os alunos, né? Ah, professor, eu não gosto de ler. Peraí, nós temos um problema. O que é que faz? Qual é o nosso campo de trabalho? São as linguagens. Então, não só a leitura escrita no papel, mas as linguagens. E elas estão no nosso entorno o tempo inteiro. E é Eis o um nosso crescimento material, constante. não Nossa, é? professora. Sim, eu disse que E é a uma. gente restringe, né, Daiane, perdão. Muitas vezes a gente restringe, né, a aula de língua portuguesa na escola. Às vezes é tão pobre, né, é tão sem sentido para a leitura, para a escrita, e há É tanta muito raso, riqueza né? ao nosso redor. Né? Acho que apurar esse olhar. Né? Ter um olhar mais crítico, né? Prestar mais atenção à situação, aos detalhes. Ai, E professora, isso vai muito. sendo feito de uma forma que Sim. não é pesada, até se tornar Uhum. natural. As coisas te saltam aos olhos e você reflete, eu vou anotar isso aqui porque isso aqui para explicar aquele fenômeno não precisa criar, né? Tá tudo criado. Sim, nossa, perfeito, perfeito, eu amei. Muito obrigada, professora. Gente, é isso, essa aula aqui. Eu mesma estou aqui encantada porque a entrevista foi perfeita, as respostas foram perfeitas, uma verdadeira aula. E eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Foi muito bem exemplificado, muito didático. Muito obrigada, professora. Eu agradeço muito a sua participação e gostaria de deixar esse espaço, enfim, para o que a senhora preferir. Se quiser dar dica, falar sobre o seu trabalho, sobre algum artigo, fique à vontade. Bem, gente, infelizmente perdemos o contato com a professora Leia, mas finalizamos a entrevista aqui, tá? Agradeço a todos pela atenção e deixarei algumas dicas de artigo da professora na descrição do episódio, tá bom? Agradecemos e aqui fica mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Até mais!